Bom dia a todos, eu sou o Matt Bala e este é mais um resumo da madrugada pós-Sincerão que realmente rendeu alguns conflitos, mas já vou adiantar que o pessoal depois ficou pedindo desculpa um pro outro, já vou te adiantar que o negócio desse elenco é flop, tá? Então ó, vem chegando deixando o seu like para curtir esse vídeo e além disso clique no hype aqui para vocês fazerem com que esse vídeo alcance outras pessoas. Olha só quantos inscritos nós estamos, nossa meta são 100 mil até o final do Big Brother, faltam uns 40 e poucos dias até a final, então conto com seu apoio se inscrevendo também no canal. Bom, vamos falar sobre o Sincerão um pouquinho? Porque aconteceram duas coisas muito importantes no Sincerão. A primeira coisa foi a própria Aline, gente, que aproveitou e citou indiretamente o Belo para Graciane, porque a Graciane citou o Diogo, a relação do Diogo com a Aline, e aí a Graciane, né, teve aquela situação com o Belo e a Aline então aproveitou um trechinho ali para citar o Belo, que a Graciane não tem moral para falar sobre relacionamento porque ela traiu o Belo. Vamos ver o que a Aline disse nesse trecho. Eu não disse por falou, homem. eu tô Mais uma vez, por favor, para o tempo, Não por favor. nenhuma pra falar sobre isso, tá? Aline, Gra, você não tem moral nenhuma pra falar sobre isso. Sobre relacionamento, porque você traiu o Belo, basicamente. É o que dá pra entender. Foi o que eu entendi. Você não tem moral, Gra, pra falar sobre relacionamento, porque você traiu o Belo. É isso mesmo que eu entendi? Se eu entendi errado, vocês me avisam aí nos comentários, tá? Mas eu entendi, basicamente, que a Graciane não tem moral pra falar sobre relacionamento porque ela traiu o Belo. Foi o que eu entendi. Bom, outro momento muito importante no Sincerão foi sobre os participantes que estavam na casa, os ex-participantes. Bom, quando estava encerrando o Sincerão ali, quando o Tadeu foi conversar com os ex-BBB sobre quem pra eles foi o craque do jogo, bom, teve algum problema técnico nesse momento do Tadeu conversar com eles. E aí, gente, a Sara levou um susto, porque parece que a Graciane tinha escutado a voz dos ex-bebês dentro da casa, do jardim, né? No jardim ali, do lado de fora da casa. A Sara falou o seguinte: a Gra fez uma cara ali como se tivesse escutado a gente. Bom, aparentemente, sim, os participantes do Big Brother escutaram, mas não foi a Sara, não foi a Ana Mari, nem o Bin. Aparentemente, os participantes escutaram uma frase do Tadeu que era direcionado aos ex-BBBs. Inclusive, isso fica confirmado entre os próprios participantes. O João Gabriel soltou essa informação. Vamos ver o que o pessoal dentro da casa escutou sobre essa frase vazada do Tadeu. E o público, acho que não dá tempo do Teve uma público hora que o voltar. Tadeu falou lá no microfone, meu pipocômetro, queridos. Foi. Você viu? Então, quando o Tadeu foi falar com os ex-BBBs, vazou a frase: meu pipocômetro, meus queridos, vazou pro jardim. Aí deu um problema técnico aí, tá? Inclusive, aparentemente, o problema técnico foi tão grande que o próprio Tadeu fez assim várias vezes para os ex-BBBs pararem de falar. Mas parece que ninguém ouviu os ex-BBBs, ouviram o Tadeu falando. Inclusive a própria Eva, né? A Eva e a Vitória, as duas também, em momentos diferentes, mas as duas acham que são ex-BBBs que fazem parte do pipocômetro. Então certeza que tem alguém por trás aí. Deve ser ex-BBBs, eu acho. A Eva disse isso, mas antes a Vitória também tinha dito isso. Bom, assim que acabou, gente, o pipocômetro, o Sincerão, a Aline, gente, tá o quê? Soltando fogo pelos olhos. E ela já foi pro banheiro, já irritadíssima e falando o seguinte, ó, que eu não sou obrigada a assistir calado. Eu tenho medo de falar, velho. Não sou obrigada a assistir, não. Calada. Se eu não concordar e eu achar que devo falar, eu vou falar e acabou. Vocês acham que a Aline tá chata demais? Ou é isso mesmo? Tem que falar, a Aline tem que explodir mesmo, porque a gente precisa de uma pessoa que explode, ou não, ela explodiu demais e tá chata. Porque eu acho que tá meio que dividido a internet, né? Tem gente que acha que a Aline tá muito chata, que tem que ir embora. Tem gente que falou assim, não, a Aline tá realmente soltando fogo pelos olhos e a gente precisa de participantes assim na casa, que ela tem que ficar pra ser chato com o resto do povo ali e botar pra ferro com todo mundo. O que vocês acham? De qual lado vocês estão? Coloca nos comentários aqui que a opinião de vocês é muito importante. Vou falar então sobre o pós-sincerão. Vai clicando no like aí, por favor, que agora a gente vai falar sobre o pós-sincerão aqui no Big Brother. 99%. Porque muita coisa aconteceu no pós-sincerão e eu preciso ajudar a resumir isso tudo pra vocês, beleza? Então, o pessoal do júri aí definiu o Vinícius como craque do jogo. E eu acho que não. Acho que não é o Vinícius, não. Não acho que é o Vinícius. Acho que tava muito mais na mão da Aline, talvez, porque a Aline, né, explodiu com todo mundo.
ou até mesmo na mão de outro participante. Mas o Vinícius, sinceramente, até o Vinícius levou susto quando descobriu que ele era o craque do jogo, tá? Bom, assim que acabou, o Vinícius foi chamado na Vilma para encerrar o atrito com relação ao Diogo, tá? Aí o Vinícius falou que basicamente, então não vou escolher a Dona Vilma para poupar ela, porque a Dona Vilma tem alguns problemas ali de articulação e de mobilidade, não sei o que. A Dona Vilma falou o seguinte, mas olha, a dinâmica do jogo, eu tenho que participar de tudo, enfim. Eles colocaram panos quentes, e os dois ficaram de mãos dadinhas aí, ó, de mãos dadas. E meio que, tá tudo bem, tá tudo de boa, desculpa, eu só queria apontar uma coisa do Diogo, mas tá zerado. E é isso, tá? Fim do conflito entre Vinícius e Dona Vilma, infelizmente. Bom, fim de conflito também entre o Diego e o João Pedro, que eles se conversaram e também se entenderam. E foi uma tristeza, gente. Eu sei que vocês esperavam briga e confusão, mas foi mais compreensão e paz, tá? O Diego falou assim, olha, eu tô aprendendo muito aqui nesse jogo, é muito difícil de jogar, eu não imaginei que seria tão difícil assim. E o João Pedro falou assim, mas você aprende rápido, Diego. Eu não queria ficar te trazendo pro Sincerão, eu tenho mais gente pra trazer, mas suas estudos me pegam mais. Você tá aprendendo? Então tenta aprender o mais rápido possível. Eu também erro e muito, e tem um monte de atitudes aqui que eu não faço correto também, tá? Durante o banho, gente, apesar da Aline brigar com a Tamires, tá lá a Aline passando um sabonete no rosto da Tamires. O Sirius está soltando. Deixa eu te ajudar aqui. A gente começa de um dia e aí de noite a gente tá de outro jeito, disse a Aline pra Tamires ali. Então é isso. Briga no Sincerão e no banho já tá tudo bem, tá tudo na paz. Bom, aí, gente, a Vilma chamou a Joselma pra conversar, porque a Joselma foi falar uma coisa sobre a Dona Vilma no Sincerão e ninguém entendeu nada. Foi uma confusão, e aí, pra mim, a Dona Joselma pipocou mesmo naquele momento, tá? Bom, e a Dona Vilma basicamente falou assim, olha, eu sou uma pessoa sincera, quando eu vou precisar falar, eu falo mesmo, tá? E a Dona Del falou assim, não, calma aí, eu não soube me expressar bem, Vilma, tá? Eu te chamei ali porque eu ia te elogiar, eu acabei me embananando. Ô, Dona Delma, você ia chamar a Dona Vilma pra elogiar ela no Sincerão? Ô, Delma, olha, eu não te defendo mais faz muito tempo, mas tá difícil até os seus familiares te defender nesse momento, tá? Elogiar alguém no Sincerão? Enfim. Aí a Vilma, que bom então que você foi elogiar e tal, mas aí a Vilma falou que ela não é uma pessoa de mandar recado, que tudo que ela fala para as pessoas falar na cara e tudo mais, e a Delma pediu desculpas para Dona Vilma e basicamente ela mesmo se embananou ali na hora do pipocômetro. Bom, o Mike também foi conversar com o Diego, e o Mike pediu desculpas pro Diego por ter chamado de falso. Com relação ao que, Matt? O Mike disse que o Diego era falso por ter ficado de abracinho com a Dona Vilma e depois ter dado 2 votos à Dona Vilma, mas esquece isso. O Mike pediu desculpas, tá? Se foi essa palavra que te pegou, peço desculpas. Eu não quis te ofender com a palavra, mas acho que essa atitude foi nesse sentido, entende? Se fosse o contrário, você também acharia. E o Diego, eu não discordei da atitude que o grupo de vocês enxergou. E com coerência foi o grupo de vocês que enxergou. Não discordo do que vocês falaram, não. E o Mike respondeu, você é um cara que eu já falei e não preciso ficar repetindo. Se te ofendeu, peço desculpas, mas acho que encaixou a sua atitude. Ai, gente, o elenco tá fraco, né? Que elenco fraco. Durante o banho, a Aline ainda continua esbravajando, que o povo tem medo da casa de se posicionar, que ela vai falar o que ela quiser mesmo, que ela não quer ficar igual com o pessoal da casa, ficar abraçando todo mundo pra ganhar um prêmio, que ela não é desse jeito não, que o povo tem medo e tudo mais, que ela tá com preguiça da pessoa da casa. No jardim, a Graciane e a Vitória conversam após o Sincerão, e a Graciane expressou que causou incômodo referente à postura da Vitória, tá? Basicamente, o que incomodou a Graciane foi o seguinte, ela disse o seguinte, a Graciane, o que me incomodou foi o argumento que você usou, Vitória, pra sair do quarto. Eu não estava tão próximo da Graciane. A gente nunca teve tão próximo de se trocar pra conversar sobre a vida, Vitória. Eu até falei pra Tamires que a gente sentou pra conversar ali porque pela primeira vez eu senti você de verdade, sem ser conversando com outras pessoas. Eu gosto de você e acho você uma mulher inteligentíssima, Vitória. Só esse ponto que me incomodou. Você trocar de quarto e ter outros aliados é o seu jogo. Vitória então respondeu. Mesmo que nossa proximidade fosse pouca, ou Graciane, ou não tão grande, ainda era maior do que no momento em que a gente nem tava mais jogando junta. É por isso que eu saí do quarto. Mas eu tava numa situação em que teve uma briga no quarto, teve uma situação em que eu tava assim, tentando me colocar em primeiro lugar, porque eu queria entender todos os lados, e ao mesmo tempo tava faltando um momento para eu entender tudo de verdade. Então, praticamente a Vitória explicou o porquê que saiu do quarto, tá? Sobre
questão de proximidade, que ela foi acolhida pelo quarto ano 50. E a Graciane também diz que não era o momento da Vitória ter votado na Tamires, que a Vitória escolheu o momento errado. E aí, gente, a Vitória explicou que ela teve que fazer uma escolha para defender os aliados que abraçaram ela no jogo. E aí, a Graciane diz que o Diego não recebeu nenhum voto, mas o Diego recebeu, acho que 2 votos, né, se não me engano. Mas mesmo assim, a Vitória falou que não tinha como saber quantos votos o Diego teve na votação e que ela tentou, de certa forma, salvar o Diego. A Graciane discorda completamente de votar na Tamires. A Graciane diz que a Vitória deveria ter votado em qualquer outra pessoa. E aí a Vitória falou o seguinte, ó, mas eu não vou falar mais de jogo com a Tamires, sobre o jogo depois de tudo que aconteceu, Graciane, eu não vou falar mais. E a Graciane, mas ela nunca disse que não jogaria com você. Ela sempre foi contra a Camila. E a Vitória respondeu, mas a Tamires nunca me mostrou ser contra a Camila. Eu nunca vi esse momento da Tamires falar que é contra a Camila, disse a Vitória. As duas continuam conversando, tentando entender toda a situação aí que fez com que a Vitória votasse na Tamires. E a Vitória falou o seguinte, ó, chega um momento em que eu tive que pensar em mim, o Graciane, no sentido de que a Tamires era a minha a primeira prioridade. Me dói falar isso, mas não sei até que ponto eu posso confiar nela. Quando eu fui na semana de líder, pessoas me confrontaram. Por que você não colocou a Camila no paredão? Eu falei, não faria isso. Depois veio o seu Fifi e falou coisas que me decepcionaram de novo com relação a Tamires e com relação a Camila. Bom, a Graciane falou que entendeu toda a situação, mas para ela, ainda assim, o voto da Vitória na Tamires foi uma incoerência, tá? Bom, e a Vitória finalizou e falou o seguinte, ó, eu não vim aqui para que você concorde comigo, disse a Vitória no final da conversa com a Graciane. Bom, Graciane também disse para a Vitória que é difícil acreditar que ela agiu de maneira impensada no veto da prova do líder na questão dos desodorantes. A Graciane falou que a Vitória é muito inteligente e que, na verdade, a Graciane achou que a Vitória mentiu sobre eu não pensei sobre desodorante, eu tirei do João Gabriel, mas era para tirar do Mike, não sei o que, tudo mais. Então a Graciane basicamente disse que a Vitória sim agiu de caso pensado, que não foi sem querer. Bom, o líder, gente, Mike, ativou o card para escutar as conversas da casa 2 vezes. Mas as 2 vezes que o Mike ativou, ele pegou apenas trechos de uma conversa e não conseguiu ainda formular tudo o que a pessoa estava falando. Tá? Então ele pegou trechos de conversa só que, enfim, ele acabou nem repassando para outras pessoas porque nem ele deve ter entendido tudo o que foi falar. A primeira vez que o Mike ativou o card, ele escutou uma conversa da Delma com o Vinícius e eles estavam repercutindo a situação da Delma com a dona Vilma, tá? E aí, gente, ele basicamente ouviu a Delma falando o porquê colocou a Vilma ali no Sincerão. Ele também escutou que a Delma, de certa forma, queria pontuar a Vilma como uma forma de elogiar a postura da dona Vilma. E aí ele também escutou a Delma falando que a dona Vilma fica com raiva de tudo, que a dona Vilma... que a dona Vilma errou ao falar que a Delma fala pelos cantos, fofocando e tudo mais. Enfim, basicamente foi isso que o Mike escutou da Delma conversando com o Vinícius sobre a dona Vilma. Um papinho ali, enfim, mas nada de muito interessante, ok? No quarto ainda, o João Pedro falou o seguinte, véi, a Aline não deixa ninguém falar, né, Mike? E o Mike respondeu, mas é que a Aline não lembra as coisas que ela fala e ela muda o que a pessoa quer falar e por isso que ela não deixa o pessoal falando. João Gabriel então segue contrariando o pipocômetro e disse que ele tentou se expressar da melhor forma possível e não entendeu porque ele levou pipoca mesmo assim. E o próprio João Gabriel não entendeu também porque que o Tadeu disse sobre ele questionar a decisão do programa. Porque durante o Sincerão, gente, o João Gabriel disse que não entendeu por que tomou pipoca, porque ele expressou exatamente o que ele sente. E aí o Tadeu falou que não era pro João Gabriel questionar as decisões do pipocômetro, tá? Então por isso que o João Gabriel também ele acabou questionando isso no quarto no líder. Bom, vamos pro quarto Nordeste. Tava tendo uma conversa do Guilherme com a Dani e com o Diego, tá? E a Dani, o Diego e o Guilherme começaram a questionar algumas atitudes que estão desgostando da Aline no jogo da Aline da forma com que ela fala, tá? Bom, sem citar nomes diretamente, o Diego e o Guilherme falam sobre atitudes da Aline que eles não concordam. E o Diego falou o seguinte, ó, tem situações que estão se construindo que eu não estou concordando, o Guilherme. E o Guilherme respondeu, eu também não, Di, e eu vou falar, porque sei que vão pedir minha opinião, e eu vou dizer, não é porque eu ando com você que eu vou bater palma e dizer que tá tudo certo. Tem coisas que não concordo, e eu acho que hoje mesmo eu já vou precisar falar sobre isso lá no quarto. Porque talvez a pessoa vai falar, e eu vou dizer, eu vou falar, eu vou dar a minha opinião e você vai escutar. Não sou amigo só pra ficar passando a mão na cabeça, disse o Guilherme. O Diego também revelou uma situação em que ele estava conversando com a Aline e a Aline interrompeu, não,
que o Diego tá conversando com o Vinícius e a Aline interrompeu a conversa dele com o Vinícius e fez com que o Diego não conseguisse concluir a conversa dele com o Vinícius. E para ele, pro Diego, a Aline foi uma pessoa ali que de certa forma foi meio grosseiro. Não é bem a palavra grosseira que ele usou, é uma palavra como se estivesse atrapalhando. A Aline tá atrapalhando várias conversas, inclusive a conversa dele com o Vinícius, tá bom? E aí o Guilherme falou que a Aline também tá meio que interrompendo as pessoas demais, que não deixa as pessoas falar, e que, segundo o Guilherme e o Diego, a Aline não escuta. Ela só fala e não escuta os outros, tá? Daqui a pouco, os dois vão falar com a Aline, tá? Sobre isso. Mas o Guilherme, na verdade. Seguindo aqui. O Diego também diz o seguinte: eu vejo que a situação que a Aline está construindo não é positiva e eu fico preocupado com a Aline. E o Guilherme, eu também. É por isso que eu vou dar minha opinião mais uma vez. Eu falei minha opinião um dia desse e ela ficou fica de cá e vai pra lá. Mas agora, quando eu for dar minha opinião, eu vou falar mesmo. Primeiro de tudo, vai me escutar? A gente só vai escutar, a gente só vai conversar se eu falar e você me escutar, Aline. Depois você fala. Senão a gente nem conversa. E é uma conversa de cuidado que eu estou querendo ter com você. E eu digo, é isso, exatamente. Tem que ter cuidado e tudo mais. Bom, aí, gente, o Guilherme saiu do quarto Nordeste e foi pro quarto no 50. E sim, o Guilherme abriu seu coração e falou tudo o que ele acha da Aline, sobre a Aline falar muito e não escutar o que os outros querem falar também, tá? A Aline então diz que na verdade ela sim escuta os outros, mas o Guilherme falou o seguinte: você na verdade você atropela os outros na hora de falar. A própria Aline disse que pediu desculpa pro Tadeu porque ela percebeu que em algum momento ali ela tava interrompendo a fala dos outros. O Guilherme falou o seguinte: é um conselho, Aline. A gente não vê isso só no Sincerão, tá? Às vezes até numa discussão sua com o Vinícius a gente percebe isso. A gente pode falar e você escutar. A sensação que eu tenho é que eu não estou que não está entrando nada no seu ouvido, porque tu tá falando o tempo todo e ninguém consegue conversar desse jeito contigo. Você é assim em 99% das suas discussões. Você não consegue escutar as pessoas e às vezes com quem é teu achegado na casa. Eu já vi situações em que você não consiga nem escutar o Vinícius também. Tem coisas que você pode até ter coerência com o que você tá falando da pessoa, mas você nem vai conseguir refletir porque você nem escuta o que a pessoa tá falando. Aí a Aline falou: não, eu escuto as pessoas e tudo mais. E o Vinícius interrompeu e falou assim: é importante mesmo que, mesmo sendo incoerente com o que a pessoa tá falando, você dê espaço pra pessoa, porque você sempre prezou pela educação, Aline. Você não pode ser mal educada, deixa a pessoa falar. E Aline, mas você vê o quanto eu sou interrompida? É uma hipocrisia isso, porque eu sou muito interrompida também, disse a Aline. Eu acho que a Aline interrompe mais do que interrompida. Mas enfim, o que vocês acham? Digam nos comentários aí. E o Guilherme falou assim: eu sei que você é uma pessoa educada, Aline, mas nesse momento, sempre em discussões que eu vejo, as pessoas estão usando isso contra você. Eu vi a Renata fazer isso claramente também. E a Aline, quem falou isso fui eu. E o Guilherme, a Renata também falou, repercutiu esse assunto do Sincerão. E a Aline, em outras discussões com a Vitória e o Matheus, ela também interrompeu. E aí o Vinícius respondeu: mas não é isso pra se basear, tá? A preocupação é com você, Aline. O Matheus nem tá aqui mais aqui dentro, disse o Vinícius. É verdade. O Vinícius mandou uma boa, né? Nem tá mais ali dentro o Matheus. Guilherme então tira limpa a história da Aline ter sugerido o nome dos aliados na consequência imposta pro Tamires, tá? Bom, vou relembrar pra vocês. A Tamires colocou no Sincerão o fato da Aline ter levado o nome do Diego como opção pra deixar fora da casa, morando fora da casa, assim como o Guilherme e o Vinícius moraram fora da casa. A Aline explicou que basicamente, gente, foi uma situação ali que não foi muito bem detalhada pela Tamires, tá? Que na verdade ela não falou assim: coloca o Diego morar fora da casa. Não foi isso. A Aline disse basicamente que foi colocando várias pessoas o porquê que a Tamires tem que colocar o Vinícius, por que a Tamires tem que colocar o Guilherme, por que a Tamires tem que colocar isso daqui. Então a Aline explica que citou o nome de várias pessoas na conversa com a Tamires, mas a Tamires só revelou o nome do Diego porque é um nome que a Tamires queria colocar ali para ter algum tipo de embate, para querer colocar a Aline como errada da situação, tá bom? A Aline então tentou explicar isso pro Guilherme, e o Guilherme falou basicamente que ele jamais ia colocar o nome de um aliado ali para participar de uma consequência ou de um monstro, uma coisa do tipo. E a Aline tentou justificar da melhor forma possível, dizendo que na verdade ela não queria, de certa forma, que o Diego fosse para uma consequência, que isso não aconteceu, que na verdade ela só estava citando os nomes, assim como ela citou também o nome do Mike, que a Tamires não citou, e que também citou o nome de outras pessoas que a própria Tamires não citou, tá? E a Aline falou assim: já até imaturo pensar dessa forma, eu citei o nome do Diego porque presenciei várias conversas delas no quarto falando do Diego. Já falei pra vocês que a própria Graciane na academia
academia já veio falar que o Diego foi pedir voto e depois foi lá, ficou protegendo e saindo de dar responsabilidade. Eu citei o Diego como, você teve motivos, mas o que te fez não colocar o Diego? Não foi direcionado para o Diego, estava falando de todas as pessoas que eram menos próximas da Tamires. Eu citei até os Joões, porque porque ela achou conveniente só trazer o nome de Diego? Porque ele é meu aliado e ela queria me ferrar, basicamente isso, tá? E aí, gente, o Mike ativou o segundo card, tá? Nesse segundo card, o Mike escuta agora a Aline falando sobre a Graciane e o Diogo, tá? Então, a Aline tá citando a relação da Graciane com o Diogo, teve a briga dos dois, né? Que aí a Aline ficou no meio, que a Aline não sabia como o Diogo brigou com a Aline e tudo mais. Ou seja, mais uma conversa em que o Mike pegou só um trecho e que também não é tão importante para ele repassar essa conversa para as outras pessoas, tá bom? E aí, basicamente, o Mike escuta essa conversa da Aline, citando a briga da Graciane com o Diogo, e falou o seguinte: vou ficar quieto. Foi isso que o Mike falou. O Mike também não vai render muita coisa, vocês sabem, né? Bom, do lado de fora da casa, a Vitória acabou acertando que são 3 integrantes que participam do Pipocômetro. E a própria Vitória disse que ela até foi chamada para participar de um programa da Globo, que deve ser o MesaCast ou o programa da Ana Clara, onde tem alguns comentaristas e que eles analisam o Big Brother, tá? Ela disse basicamente que devem trazer esses comentaristas para dentro da casa. No finalzinho da conversa, a própria Vitória disse que seria muito interessante que o próprio Big Brother trouxesse ex-participantes, ex-BBBs, para dentro da casa, que isso seria extremamente interessante e seria uma oportunidade legal dessas pessoas comentarem o programa dentro da casa, porque já são 25 edições. Bom, vamos para o gramado. O assunto no gramado é Vitória e o voto dado em Tamires na noite de domingo. Bom, que a Vitória, inclusive, alegou ter sido dado o voto na Tamires para proteger o Diego. Mas a Renata acredita que ela não votou por isso, mas por querer votar na Tamires mesmo. E a Tamires respondeu: votar validava mais uma vez ela no grupo em que ela estava. Então, basicamente, a Tamires disse que o fato da Vitória ter votado na Tamires mostrou mostrou pro grupo da Vitória que a Vitória realmente faz parte do grupo do ano 50. Tamires diz que Vitória fez com ela a mesma coisa que fez com o Diego e com a Vilma, tá? A Tamires falou o seguinte: às vezes a gente perde umas situações na casa por falta de observação. Tem aproximações? Sim, que são dentro do jogo, como a da Vitória no outro quarto agora. Na hora que eu fui falar pra Vitória, eu falei pra Gra, foi difícil falar da Vitória porque é a pessoa que eu gosto. Eu tô assimilando o que tá acontecendo. Hoje a Vitória assumiu o bagulho do grupo. Eu votei porque teve um grupo que me acolheu. E não foi eu votei pra salvar o Diego. Renata respondeu o seguinte: a Renata, quando ela falou, eu falei, pronto, ela tá justificando o grupo. E a Tamires respondeu: o que vocês falaram do Diego com a dona Vilma foi exatamente o que aconteceu comigo. Um dia antes do voto, eu tendo uma crise de ansiedade ali, e isso não dobra o coração da Vitória comigo. A galera aqui só pensa no Diego como ansioso. A galera pode parar a vida do Diego dentro da casa para sentir o que ele, para ajudar ele o que tá sentindo. Se é você é a Regona. Graciane viu como fiquei nos últimos dias com crise de ansiedade. Tamires também falou o seguinte sobre a Vitória: a Vitória sempre quis agradar a casa toda. No quarto, ou embaixo com a Camila, sobre a Vitória, era porque ela queria agradar todo mundo. Toda vez que ela recebe algo no queridômetro, ela também queria saber quem deu e por que deu. Quando a Camila falou sobre jogar, eu falei: a gente pode não jogar muito, mas vocês têm minha amizade. Não foi interessante, Renata. Não foi interessante o que eu falei. Tudo que eu fui levado lá no seu Fifi foram coisas passadas. E foi quando eu falei que quem tá discutindo com raiva e fica bonito na câmera, que você não fala assim, mas eu falo assim, eu falo dessa forma, mas eu posso retribuir meu dedo, né, que ela apontou o dedo, né, mas o jeito que eu vou falar é igual, e ela sabe que eu me posiciono dessa forma no quarto, tá? Bom, aí, gente, o papo vai, papo vem, e aí, gente, a Renata expressa que quando teve a briga na sala da Tamires com a Vitória e com a Camila, a Renata falou que ela ficou muito impactada quando a Tamires colocou o dedo na cara da Vitória e colocou a Vitória contra a parede. Aí a Tamires falou: mas não foi assim, a Vitória estava no sofá, ela levantou, e a Tamires foi tentando justificar por que a Vitória ficou naquela posição. Só que a Renata falou o seguinte: mas ô Tamires, você tem que entender que na internet vai ter o recorte de você colocando a Vitória contra a parede. E é isso, a cena é essa, Vitória, não tem como justificar, a cena é essa, Tamires, não tem como justificar. Foi a forma que a Renata viu a cena da Tamires meio que encurralando a Vitória contra a parede, e é isso que a internet vai repercutir.
Bom, no papo com Renata, a Tamiris apontou que, assim como a Aline, Vitória causa incômodos gerais na casa, mas as pessoas meio que não estão comentando sobre isso. Renata então opinou que nem todas as ações da Vitória foram tão detalhadamente calculadas. E a Renata disse que na verdade a Vitória aparentemente é uma menina legal, divertida e engraçada, que se não tivesse essas coisas de grupo, talvez a Renata se daria bem com a Vitória. Quem diria, né, gente? Tamiris então diz que Vitória nunca assume quando age de maneira decisiva no jogo e que, na verdade, isso estressa muito ela, porque a Vitória não é uma pessoa muito assertiva. A Tamiris diz o seguinte sobre a Vitória. Na hora que o Guilherme veio falar com a Vitória, ela fez uma cara de banana pra ele e se jogou no chão. Todas as 3 vezes que a Vitória teve atitudes, a Vitória não pensou. No quarto, votando, ela não pensou. Na prova, votando para tirar o desodorante no João Gabriel e não no Mike, ela não pensou. E agora, votando em mim, ela também não pensou. Quando tem situações decisivas, ela não é racional nunca. E o Mike então respondeu o seguinte, que ela raciocina sim, ela só não fala que raciocinou para os outros participantes. E a Tamiris finaliza falando que isso é o que deixa ela muito estressada. Bom, vou colocar aqui, inclusive, um momento para vocês em que o Guilherme acabou questionando a Aline sobre a Aline não escutar os outros, tá? Vamos ouvir o que o Guilherme falou sobre a Aline? Sendo das tuas discussões, você não consegue escutar as pessoas. É sempre... E às vezes com a pessoa que é mais teu chegada aqui na casa, eu já vi discussão de vocês que tu não deixa nem Vinícius falar. Vocês concordam com o Guilherme, gente? Este é minha pergunta final para vocês. Concordam com o Guilherme ou não concordam com o Guilherme? Escreva nos comentários se vocês concordam com o Guilherme ou não. E vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Eu vou ficando por aqui. Este é o nosso resumo. Espero que vocês tenham curtido, tá, gente? Em breve eu volto com mais uma live. Lembrando que hoje tem eliminação. Quem será que sai? Aline, Vinícius ou Tamiris? Vote lá na aba Comunidades. Na verdade, agora se chama aba Posts. Fui, até a próxima.